Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos preparando nesse tempo que se chama o tempo litúrgico do Advento. Estamos nos preparando para o Natal do Senhor, que é a sua primeira vinda, e estamos nos preparando também para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez, ele não veio para julgar, ele veio para nos salvar. Na segunda vinda, Jesus virá para julgar. Como nós professamos da nossa fé todos os domingos e solenidades da igreja. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Isso vai acontecer quando? Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 milhões de anos. Mas cada geração ela espera o Senhor. E nós estamos nessa geração aguardando o Senhor que vem. Sinais, os sinais estão aí. Muitos sinais vão provando que realmente o Senhor está por vir. Mas são sinais que nas gerações passadas eles viveram também. Por isso que nós vivemos sempre nesta insegurança. Será que é hoje? Será que é amanhã? Se na geração passada aconteceu também guerras entre nações, aconteceram também sinais nos céus, porém ele não veio. Será que vai ser agora? E nós vemos esses sinais acontecendo cada vez mais, esses sinais vão se tornando mais evidentes. Será que é agora? É assim que nós estamos. Por isso essa vigilância. A recomendação do Senhor é vigiai, vigiai, vigiai. Orai, orai, orai. Essa vigilância que vai consistir em estarmos atentos para não ofender a Deus, para não cairmos no pecado, para não fazermos a vontade de Satanás. E a oração que vai nos fortalecendo para nós não cairmos na preguiça, porque precisamos ser firmes, porque nosso Senhor disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. No Evangelho de hoje, que está em Mateus 9, do versículo 35
Aí entra no capítulo 10, aí vem o versículo 1, o 6º até o 8º. Nós vemos aqui Jesus percorrendo os povoados, as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas aqui tem um detalhe importante no evangelho de hoje. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, desde quando Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, depois de 40 dias ele subiu ao céu. Entre esta subida de Jesus e a descida, como eu já falei no início desta homilia, nós precisaremos estar preparados. Mas essa preparação, ela vai consistir também através dos apóstolos que pregam, anunciam a boa nova, chamam as pessoas à conversão, celebram a missa, pregam o evangelho, que é justamente isso que Jesus fez aqui no início do evangelho de hoje. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Quem são os apóstolos? Os apóstolos são os enviados. Enviados por quem? Por Jesus. Para estar no lugar de Jesus, atuando como Jesus. Assim são os apóstolos. E qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus foi de nos salvar. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus deixa isso bem claro. A vontade do Pai é que não se perca nenhum dos seus. Essa preparação, ela precisa acontecer. E vejam que Jesus, ele ficou entristecido porque as ovelhas, ou seja, as pessoas, elas estavam perdidas. Não tinha quem cuidasse dela. Por isso ele diz: reze. Reze ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. Meus irmãos, neste tempo é preciso que vocês rezem. Rezem muito. Primeiro pela perseverança dos apóstolos atuais, ou seja, os nossos bispos, os sacerdotes, os diáconos. Vocês precisam rezar pela nossa perseverança, pelo Santo Padre, pedindo perseverança, resignação, para que o Evangelho do Senhor ele seja anunciado como Jesus pediu. O Evangelho da salvação, para que nós estejamos preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, rezar para que Deus envie vocações santas, tanto os que já estão aí no trabalho do dia a dia, nós sacerdotes, os bispos que estamos aí no dia a dia, precisamos estar unidos à verdade de nosso Senhor e ao depósito da fé, anunciando o que Jesus sempre nos ensinou, através de toda a tradição da igreja, para que nós não nos desviemos do caminho. Ao mesmo tempo, é preciso pedir que Deus envie seminaristas, vocações religiosas, sacerdotais, que sejam santos,
que amem a igreja, que amem a Eucaristia, que sejam zelosos pela Eucaristia, que sejam homens de oração, penitentes, desejosos de salvar almas. É assim que nós precisamos rezar e pedir. Porque vocês sabem, só não vem quem não quer ver. Nós estamos passando, meus irmãos, por uma crise medonha. É uma crise muito grande que nós estamos passando na igreja. E não está sendo fácil. E Deus está permitindo isso. Para quê? Para que nós passemos pela provação. E aí vai se ver quem é de Jesus e quem não é. Nós estamos realmente, a igreja hoje está dessa forma. Estamos como que ovelhas sem pastor. É difícil eu ter que dizer isso, mas nós temos visto isso. Os ensinamentos não são mais ensinados como deveriam ser. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Uma igreja assim muito light. Nós vemos também a prática do sacrilégio tem aumentado diariamente. As pessoas entram nas igrejas, roubam a Eucaristia, fazem tantas aberrações com a Eucaristia e não se vê reação nenhuma. Os ensinamentos são deturpados, os ensinamentos entram de forma dúbia, ou seja, se fala uma coisa, mas não se fala, e cada um vai tirando suas conclusões. Tempos difíceis, por isso a necessidade, como eu falei antes, de rezar, para que aqueles que estão no caminho errado, aqui eu falo, nós sacerdotes, eu me incluo, possam entrar de novo no caminho certo de anunciar o Evangelho da salvação. E ao mesmo tempo, pedir por aqueles que estão vindo para que não sejam contaminados por tantas heresias e tantos ensinamentos errados. O Evangelho não está sendo mais o Evangelho da salvação. Me desculpe eu dizer, está sendo o Evangelho da perdição. As pessoas estão se perdendo por falta de bons pastores. E é o que Jesus evidenciou no tempo dele e o que se está evidenciando nos tempos de hoje. Essa modernidade. E nós precisamos estar preparados. Preparados para o Senhor chegar. Para quando o Senhor chegar. Lembremos aquela passagem do Evangelho de São Lucas, quando Jesus diz: e quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Do jeito que as coisas estão indo, parece que não vai encontrar. Eu não estou dizendo que é por todos, mas uma grande multidão sem fé. E quando se busca o Senhor, não se busca o Senhor pelo Senhor. É para resolver problemas materiais. Não se preocupa mais pela salvação da alma. O que importa é buscar o Senhor para ter uma vida boa, é buscar o Senhor para ter um bom trabalho, buscar o Senhor para resolver problemas, mas não se busca o Senhor pela salvação. E o Evangelho da salvação precisa acontecer. Porque se nós não tivermos bons sacerdotes, bons bispos, nos perderemos.
E o demônio tem investido de forma pesada. Ele está investindo nos seminários, nos conventos. Ele está investindo nas paróquias, nas dioceses. Justamente para que haja uma confusão na mente daqueles que estão à frente. E há uma confusão mesmo, uma confusão grandiosa. Nós percebemos isso. Meu Deus do céu, eu nunca vi o Evangelho sendo deturpado como nos tempos de hoje. A piedade está em baixa. Os fiéis que são piedosos, os sacerdotes piedosos, os bispos piedosos são perseguidos. Porque eles querem viver e ensinar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão levando uma vida totalmente errada, e nós vemos, não se fala nada, ninguém diz. É como se o certo virou o errado e o errado virou o certo. Aonde nós iremos parar? Mas no tempo de advento é tempo de esperança. E como nós estamos vivendo esse tempo, então tenhamos esperança, as coisas vão mudar. Graças a Deus, Jesus disse que as portas do inferno não irão prevalecer e não irão prevalecer de maneira nenhuma, não vão prevalecer as portas do inferno, mas muitos irão se perder. E a perdição das pessoas não pode acontecer pelos sacerdotes que não têm tido zelo. A perdição pode vir até porque as pessoas não querem, mas que o ensinamento foi feito, foi pregado, foi anunciado da forma correta, mas as pessoas fizeram a opção de não querer. Aí é outra história. Mas quando nós vemos que os ensinamentos, eles estão sendo negligenciados, a verdade tem sido colocada de lado, aí a coisa ela fica muito perigosa, fica difícil. Mas Deus há de vencer. Deus há de vencer, porque Deus é o vencedor. Quando eu digo Deus há de vencer, não é por causa de uma possibilidade de Deus não vencer. É para dizer assim, Deus vencerá, Deus vencerá. Ele é o vencedor. E vai ser bonito quando houver as verdadeiras conversões, mudanças de vida, as pessoas querendo viver a santidade, buscando a penitência, buscando viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a verdade que foi colocada na Igreja Católica, essa verdade que foi colocada. E as pessoas mudando e vivendo a fidelidade ao Senhor, vai ser muito bonito. Mas Jesus falou que a igreja terá que passar pela provação e nós estamos passando pela provação. Tempos difíceis de apostasia virão, porque Jesus falou. E isso verdadeiramente vai acontecer e já está acontecendo. Ainda não está em grau superior, mas está acontecendo. Parece que as coisas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Mas é preciso que você e eu não nos deixemos levar pelos falsos ensinamentos. É tempo, meus irmãos, de meditar o Evangelho, é tempo de meditar o catecismo da igreja.
É tempo de alicerçar a nossa fé no verdadeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e não deixarmos nos negligenciar pelos ensinamentos errados. Rezai ao Senhor da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. E essa colheita cada dia mais está se aproximando. Não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser hoje, como poderá ser amanhã, como daqui a milhões de anos. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.